Brasil é um país complexo e com muita diversidade. Neste cenário, a região sul é chamada de Brasil Europeu. O sul é a terra dos imigrantes, dos italianos, poloneses, ucranianos e principalmente dos alemães. As características europeias estão por todos os lados. É a região mais fria do Brasil. O clima subtropical se espalha pelos campos, vales e cidades. O inverno é rigoroso, tem até neve. Parece real. Com a imigração, o sul ficou mais loiro, de olhos claros, faces rosadas, ludierres. Santa Catarina, por exemplo, virou uma verdadeira Alemanha brasileira. Os alemães chegaram em 1824 e trouxeram seus usos e costumes. E aqui, as pessoas vivem e moram como na Alemanha. Comem e bebem como na Alemanha. E continuam falando alemão, além do português. Jetzt geht's nach Blumenau. A ocupação da região sul foi diferente de todo o Brasil. Até o século XVII, o sul era uma terra de ninguém, por causa da imprecisão no Tratado de Tordesilhas, que deu margem à disputa de fronteiras entre Portugal e Espanha. Em 1808, com a vinda da família real ao Brasil, o país começa a se abrir à imigração europeia. Atraídos pelo clima frio, pela viagem gratuita e pelos instrumentos agrícolas que recebiam, os imigrantes foram chegando. Primeiro os portugueses, os alemães, e se seguiram os italianos, os poloneses, os ucranianos e muitos outros. Foram os imigrantes que acabaram definindo a posse, a exploração da terra e as fronteiras do sul do Brasil. A região sul é formada por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ocupa 7% do território nacional, por exemplo, o estado de Minas Gerais. Italianos e alemães vieram para o Novo Mundo sem dinheiro, mas trouxeram junto com o trabalho e a vontade de construir as técnicas da agricultura e da produção da cerveja e do vinho. Eles se instalaram nas regiões serranas do sul e reproduziram quase igual ao da Europa, o mesmo sistema de minifúndios familiares. Nesta área de clima subtropical, predomina a floresta de araucária, ou mata dos pinhais, principalmente no estado do Paraná. A riqueza aqui são os pinheirais, que se estendem pela mata aberta. Além do pinho estão a embuia, o cedro, a canela e a erva mate. São mais de 2 bilhões de árvores. Mas a devastação da mata é considerável, tanto pela indústria madeireira, como pela necessidade de novas áreas para o plantio. Para se preservar a mata, várias medidas de reflorestamento e fiscalização foram adotadas. Hoje, o Paraná é o maior produtor de grãos do país. Com um clima temperado e solos férteis, o Paraná atraiu os imigrantes europeus e criou uma base social diferente. Destacavam-se a pequena e média propriedades, tocadas pelas famílias com agricultura de subsistência. O café fixou a população, atraiu produtores de outros estados, criou cidades e superou São Paulo na produção de café. As pequenas propriedades cederam lugar para as grandes fazendas mecanizadas com modernos sistemas de armazenamento que permitem maior produtividade. E o verde dos campos, cultivados pelas máquinas, domina a imensa planície ondulada com as grandes culturas da soja, trigo, algodão, milho e arroz. Foi na década de 60 que o Paraná se firmou na produção de grãos e começou a exportar os excedentes pelo porto de Paranaguá. E a partir daí, solidificou a diversificação da produção agrícola. Hoje, tem uma variedade de culturas que transforma o estado no maior produtor nacional de alimentos.
O Paraná tem matéria-prima, mão de obra e consegue escoar sua produção agrícola por um eficiente sistema rodoviário. Além disso, o Paraná industrializa seus produtos. Esmaga toneladas de soja por dia para extrair o óleo e o farelo. Moe o trigo. Beneficia milhares de arrobas de arroz. Com o algodão faz plumas e do caroço produz o óleo. Industrializa o macarrão, o fubá e as farinhas de milho. O café fica solúvel. O Paraná se destaca na indústria de papel e papelão. É o maior produtor brasileiro de papel de imprensa. O Paraná cria gado bovino, suíno e frangos. E a moderna agroindústria transforma e embala os embutidos que abastecem o país e também são exportados. E Curitiba, a capital do Paraná, se tornou na paisagem e no estilo de vida a mais europeia das capitais. Curitiba é o exemplo da administração pública no Brasil. É uma cidade onde tudo funciona. O transporte coletivo é um dos mais eficientes do mundo. O ônibus articulado, chamado de Ligeirinho, já foi testado em Nova York. Em Curitiba, não existem congestionamentos. A coleta de lixo seletiva atinge 95% da cidade. 750 toneladas de material reciclável são coletadas por mês e revendidas às indústrias locais. Curitiba não tem poluição. É a capital brasileira com maior área verde por habitante, 4 metros quadrados, mais que o triplo do índice recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A Rua 24 Horas é um dos destaques de Curitiba. É um shopping com 120 metros de extensão, cobertos por vidro. 37 lojas funcionam dia e noite. Entre elas estão desde confeitarias até um antiquário. Mas a novidade mesmo em Curitiba é a Ópera de Arame. É um teatro de construção arrojada, encravado numa pedreira. Toda a estrutura é de ferro tubular, revestida de vidro. O Paraná não é feito só de obras do homem. A 80 quilômetros de Curitiba fica Vila Velha, uma obra da natureza. São 23 esculturas em arenito que foram esculpidas pelo vento e pela chuva ao longo de 300 milhões de anos, num contraste entre o vermelho das rochas e o verde dos campos. O Porto de Paranaguá, que é a grande porta de saída dos produtos do Paraná, foi a porta de entrada dos portugueses. É a cidade mais antiga do estado. No século passado, foi uma das principais saídas da produção de erva mate do país. Neste século, já exportou madeira e café, e hoje vive o apogeu da soja, além de exportar outros produtos como papel e congelados de carne. É considerado o principal terminal exportador de grãos do Brasil. E o Porto de Paranaguá não é feito só de cais, navios e grãos. A Ilha do Mel, na saída do porto, é a principal atração turística do litoral paranaense. Descoberta por navegadores portugueses, virou fortaleza de defesa do porto. Ilha de difícil acesso, ficou isolada por mais de meio século, segundo dizem, pela enorme quantidade de abelhas. Tombada pelo patrimônio histórico, a pesca não é permitida. Só tem pousadas e pequenos restaurantes. 2 rios importantes correm pelo estado do Paraná. O Rio Iguaçu, com suas famosas cataratas, e o Rio Paraná, onde está a usina de Itaipu. A usina hidrelétrica de Itaipu é a maior do mundo. Foi construída a partir do represamento do Rio Paraná, na divisa com o Paraguai. A hidrelétrica tem 196 metros de altura entre a base escavada e o topo da obra, que equivalem a mais de 65 andares. Só o concreto usado em Itaipu daria para se construir 210 estádios iguais ao do Maracanã.
A verdadeira grandeza desta obra está na produção de 75 bilhões de quilowatts-hora por ano. A Itaipu Binacional é responsável pela geração de 70% do consumo de energia elétrica do Paraguai e 40% do Brasil. A 20 quilômetros de Itaipu, as cataratas da Foz do Iguaçu formam a maior queda d'água do mundo. O estrondo das 300 quedas, que caem de uma altura de 80 metros, pode ser ouvido a quilômetros. As cataratas ficam no Parque Nacional de Iguaçu, considerado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. A Foz do Rio Iguaçu fica na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina. E o conjunto de quedas tem quase 4 quilômetros de extensão. 3 delas em território argentino. Mas a forma arredondada das cataratas faz com que o espetáculo das águas possa ser visto em toda a sua beleza só do lado brasileiro. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Em 94, seu lugar é aqui. Tudo o que tem de mais gostoso na uva colhida no pé. A Maguari tem no suco. Maguari só não vem com a paisagem. Maguari, o melhor suco da nossa terra. Blumenau, a capital do Vale do Itajaí. É a locomotiva desta região, que tem quase 40 anos. É cortada ao meio pelo rio Itajaí e é um dos principais redutos da colonização alemã no Brasil. Em cada esquina tem a aparência de uma cidade europeia. Arquitetura em chaimel, placas de ruas com nomes saxônicos. Blumenau, antiga cidade agrícola, se transformou num importante polo industrial da região sul. As indústrias têxteis e as marcas de toalhas e malhas são conhecidas no Brasil e no exterior. Além da tecelagem, Blumenau se destaca pela indústria dos cristais e das porcelanas. Esse vale é alemão no sotaque, nas danças folclóricas e na festa do chopp. A Oktoberfest acontece todos os anos em Blumenau. A festa é originária de Munique, na Bavária, e dura 15 dias, sempre em outubro. Ao som das bandas alemãs, os bebedores de chopp fazem campeonatos. 1 milhão de turistas consomem quase 30 toneladas de comida e 600 mil litros de cerveja. Joinville fica mais ao norte de Blumenau e não pertence ao Vale do Itajaí. Mas é irmã de Blumenau. Ambas são loiras pela colonização alemã, unidas pelos mesmos hábitos, arquitetura e suavidade do clima. Joinville concentra o maior parque industrial de Santa Catarina. De origem nobre, Joinville começou com o casamento da princesa Carolina, irmã de Dom Pedro II, com o príncipe de Joinville, filho de Luís Felipe, rei da França. A área da cidade fazia parte do dote de casamento que a princesa recebeu de Dom Pedro II. O Vale do Itajaí acaba no mar. E aí começa o litoral de Santa Catarina. São praias disputadas por brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios. E o balneário mais concorrido é Camboriú, um elegante complexo turístico com hotéis, mansões, casas de veraneio
e longas praias. Mais ao sul, Florianópolis, a capital de Santa Catarina, fica numa ilha. Florianópolis é uma cidade marcada pela imigração portuguesa. Com sua arquitetura açoriana, tem uma vida que gira em torno de praias e bares. São mais de 40 praias belíssimas, a Lagoa da Conceição e as rendeiras, que guardam a herança dos antepassados açorianos. No interior do estado, as culturas do arroz, da soja e do trigo se estendem pela região. No sul de Santa Catarina, o cultivo do fumo é a principal atividade agrícola. Toda casa tem uma estufa de fumo ao lado. No começo do verão, o vale fica verdejante de tabaco. E todo o plantio é integrado com as companhias compradoras que dão assistência e financiamento. Quando chega o inverno, a área mais atingida pelo frio é a região serrana de Santa Catarina, São Joaquim, Lages e Friburgo. Em São Joaquim, a temperatura pode chegar a vários graus negativos, numa paisagem cheia de pinheiros que ficam cobertos pela neve. Friburgo é o maior centro produtor de maçãs do país. Os grandes pomares se espalham pela região. Na primavera, é época de floração das macieiras. E até chegar à colheita, o perfume dos pomares toma conta da região. Os italianos encontraram no sul solo e clima muito parecidos com o da velha Itália. E aqui cultivaram a uva e a fabricação do vinho. Hoje, o Rio Grande do Sul é o responsável por mais de 70% da área plantada com vinhedos do país. E no roteiro do vinho estão as italianíssimas Caxias do Sul, Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, e Garibaldi, a cidade da champanhe. Nas Serras Gaúchas, a beleza do Vale do Quilombo abraça as cidades de Canela e Gramado. As duas são separadas por uma estrada de 7 quilômetros, que é uma verdadeira avenida. No verão, as hortênsias floridas abrem caminho para receber os turistas. Gramado é a capital do cinema brasileiro. Canela é cercada pela natural dos pinheiros, dos bosques e colinas. O artesanato se espalha pelas duas cidades. Chocolates, malhas de lã e móveis. Aqui tudo lembra a Europa. O clima e a requintada culinária. A arquitetura em Chaimel, com teto anguloso, paredes que combinam tijolos e madeira, denuncia a forte influência da colonização alemã na região. Sem contar o café colonial, um típico banquete alemão. No litoral do Rio Grande do Sul, Torres é o principal balneário. Há um belo contraste entre o mar e a montanha, separados por lagoas e dunas. No verão, o espanhol é falado por milhares de turistas argentinos que invadem as praias. Porto Alegre, a capital gaúcha, é a metrópole do sul do país. A cidade se entrega ao fascínio do Guaíba, rio que limita a cidade. Porto Alegre foi colonizada pelos portugueses e absorveu a cultura europeia de Buenos Aires e Montevidéu pela proximidade geográfica. Tornou-se intelectualmente rica e é a cidade mais politizada do país. Pesquisas indicam Porto Alegre como o lugar onde mais se lê jornal no Brasil. Aqui, as tradições portuguesas e castelhanas se juntaram aos costumes dos imigrantes alemães e italianos. Porto Alegre é o maior centro urbano industrial da região sul. E junto com as cidades vizinhas, forma um grande parque industrial. Estão concentradas aí as indústrias metalúrgicas, químicas e a indústria de calçados. No convívio com os jesuítas espanhóis e com os índios, os gaúchos assimilaram vários hábitos. Entre eles,
O costume de falar palavras de origem indígena, como charque, guasca, ponchos ou palas. De dormir ao relento no campo e de tomar o mate. Nenhum gaúcho gosta de tomar um mate sozinho ou solito, como dizem. O ritual do chimarrão é marcado pelo espírito de cordialidade, realidade. O churrasco, que parece ter nascido com os gaúchos, é na realidade uma herança dos índios da região. Eles caçavam o gado chucro, assavam e comiam ao ar livre. A tradição ficou, mas se requintou. Qualquer festa entre gaúchos é em torno do churrasco. Os trajes típicos trazem para o presente boas lembranças do passado, com música de violão, sapateados e galanteios. O churrasco e o chimarrão dos índios se mesclaram aos costumes dos imigrantes europeus. Os alemães trouxeram a agricultura própria, a comida característica e a cerveja. Os italianos cultivaram a uva e a fabricação do vinho, do mesmo jeito que na velha Itália. E não se pode mais distinguir a origem dos costumes de cada povo. Na verdade, todos são hábitos de quem vive hoje na região sul. O Sul em números. Sul, 3 estados. Área de 577.723 quilômetros quadrados. 7% do território. População, 22 milhões e 100 mil habitantes. 15% do país. Paraná, capital Curitiba. Área 199.323 quilômetros quadrados. População, 8 milhões e 500 mil habitantes. Santa Catarina, capital Florianópolis. Área 95.318 quilômetros quadrados. População, 4 milhões e 600 mil habitantes. Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre. Área 280.674 quilômetros quadrados. População, 9 milhões e 200 mil habitantes. No próximo volume, a região Centro-Oeste. Goiás. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. E Distrito Federal, Brasília.